Boa noite, pessoal. Estou aqui aguardando o William. Ele está com um probleminha com a conexão dele. Até que na realidade ele que estaria me convidando para essa live, mas como ele está com um probleminha com a conexão dele, estou aguardando ver se ele consegue entrar. Opa, acabou de entrar aqui. Ver se eu consigo mandar o convite para ele, para a gente conseguir conversar aqui. Boa noite, Everaldinho. Tranquilo, meu querido? Jean, que prazer poder falar com você, Jean. Aqui está o Fala, Fera. fala. Aí está o William, o Fera. E aí, Ademir, tudo bem? Tranquilo, meu querido, e você? Tudo sossegado. Vamos Desculpe colocar aí um. o imprevisto aí, mas conexão acontece em tudo que é lugar. É verdade, é verdade. O É professor, bom. antes de qualquer coisa, primeiro quero te agradecer, né, você aí de antemão, por ter aceitado aí, né, conversar com a gente aí um pouquinho sobre a tua experiência, né, fora do país. Eu acho que é um tema, assim, diferente, né, não deixa de ser nem um pouco interessante para quem é profissional, né, do esporte, como nós somos, para quem é atleta, que vai poder estar ouvindo a gente também. Então, primeiro quero te agradecer aí, né, ao vivo aí para todo mundo, que você foi bem bacana nesse sentido, né? De antemão já marcou, já aceitou, e agora vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Opa, eu que agradeço ao convite e estou à disposição ir aqui para poder ajudar essa rapaziada aí que tem um futuro pela frente aí, seja como atleta, como comissão técnica, que tem esse desejo de ir para fora do país, a gente poder ajudar, né? Coisas que de repente eu não tive essa ajuda lá atrás, tive que meio que com um facão na mão e abrir caminho, e agora Sim. facilita para quem está querendo ir para lá. Não, perfeito. Eu acho assim, que o que é legal, né, Ademir, até para a gente poder passar para algumas pessoas é justamente, eu acho assim, que o nosso papo ele vai passar por temas que na verdade são os grandes desafios, talvez, né, de quem vai para fora, porque assim, eu até listei algumas coisas aqui para a gente poder, ó, o professor Eduardo aí, Aí ele, para a gente ó, poder que gracinha ele ali. Já meteu uma figura, deixa ele. É, você não sabe o que significa, eu, mas ele sabe, ele sabe. eu entendi o que é aquele pedaço de bolo. Ah, Assim, até Ademir, você, né, nessa agora. para a gente poder passear sobre alguns desafios, né? Que tanto, eu acho assim, tanto quem é profissional pode enfrentar para poder trabalhar fora do país. Claro que você, a tua experiência ela é na China e na Coreia, né? Ou seja, dois países que têm costumes, tradições, tudo isso muito diferente da nossa língua, alimentação. Eu acho que é em cima dessas coisas que eu quero, que eu me preparei, pelo menos, para poder estar conversando contigo. Eu acho que é legal, né? Quem tiver alguma curiosidade, alguma questão que queira colocar aqui para o Ademir no andar aí da conversa e tal. Acho que vai ser bem produtivo, né? Primeiro, acho que para nós dois, né, Ademir, tá falando sobre isso e para quem vai estar participando ou até assistindo depois, né? Para estar entendendo um pouquinho de tudo isso, né? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Para a gente poder estar essa uma horinha aí conversando. Beleza? Não, então, manda lá, quem puder ajudar, ainda vai ajudar. Legal. Professor, eu queria começar assim, quando a gente fala nessa questão de pô, ter a oportunidade de trabalhar fora do país, o que pode motivar um profissional, né? O atleta a gente pode até desconfiar, né? Mas o que pode motivar um profissional a querer trabalhar fora do país? O que você acha hoje, assim? O que motivaria alguém para sair do Brasil? E a gente já vai falar dos desafios, mas o que pode motivar alguém a sair do Brasil para querer trabalhar? Com futebol, né? Olha só, William, uma das questões, e a gente não pode deixar de mencionar, e talvez até seja para muitos a principal razão, é a questão financeira. Porque hoje a gente sabe aqui no Brasil a situação está muito mais complicada, ela está uma situação difícil economicamente, estamos passando ainda mais por esse momento, essa pandemia aí. Então, uma das questões que eu vejo com toda a certeza é as questões financeiras. E há questões profissionais também, porque aqui no mercado, como tem muito bons profissionais e muito Sim.
fechar o William. Se ele... Opa, voltou, William? Opa, voltou. Eu parei quando você falou lá atrás que é complicado competir aqui no Brasil pela questão de ter bons profissionais, né? Aí que a gente parou, que congelou a tua imagem para mim. E para mim congelou a tua. E aí eu não sei quem ficou sem falar, quem ficou, que para mim você tinha congelado. Então, retomando então o meu pensamento, é que as questões financeiras, eu creio que deva ser o principal, que a maioria dos profissionais acabam aceitando ir para lá, para fora do país, e também as questões assim, no sentido profissional, porque de repente, como nós temos grandes profissionais aqui, e muitos deles não conseguem uma colocação num clube grande aqui, e às vezes aparece uma oportunidade fora do país, a pessoa profissional agarra com os dentes, né? Não, com certeza. O Ademir, daí para a gente poder entrar um pouquinho aqui nos desafios, dar um abraço para o Rafa aí, do marketing do Coxa lá. Quando a gente fala dos desafios, eu acho que o primeiro deles que mais impacta, por exemplo, eu acho é a questão do idioma, né? Porque você, principalmente para a região que você foi, porque assim, se ainda fosse, né, ali para uma região, talvez ou para os Estados Unidos, ou para uma região ali da Europa, onde fale um espanhol, que você possa, né, arranhar ali um portunhol, talvez, ou o próprio Portugal, o próprio país ali que fala uma língua inglesa, talvez tenha uma facilidade por uma questão de ser comum, né? Mas agora, quando você vai para um país, por exemplo, como a China e como a Coreia, onde a questão do idioma ele é muito diferente, aliás, pelo que a gente imagina que você pode falar, né? Aliás, eu nem te perguntei no início, né, Ademir, mas antes de você falar até do idioma, né, quanto tempo você ficou em cada país, né? E daí, para complementar, você já pode falar a dificuldade que foi, de repente, poder se adaptar, né, nesses países aí, quando a gente fala, por exemplo, do idioma. Como é que foi para você? Como é que é essa questão, por exemplo, de comissão técnica? Pô, você tem que discutir uma ideia, passar alguma coisa. Como que funciona nesse sentido do idioma, né? Ou como funcionou para você lá na China e na Coreia? Então vamos lá, vamos fazer que nem o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Primeiro vamos contextualizar o negócio. Eu acabei indo para a China porque em 97 para 98 o Atlético Paranaense fez uma parceria com a Federação Chinesa e uma empresa chamada Jianlibao, que é uma empresa de bebida, de refrigerantes lá da China. E uma empresa brasileira, que é da Kirin Soccer, foi quem fez todos esses trâmites. Então eles trouxeram para nós aqui, na verdade eles já estavam no Brasil, acho que desde 97 eles estavam no Brasil, eles ficaram, a seleção sub-20 da China, já estava aqui no Brasil, eles vieram, ficaram 1 ano em Jaú, se não me falha a memória, e depois passaram 6 meses no Guarani, quando eles vieram para o Atlético para passar um período de 8 meses, que era o contrato inicial. Nós fizemos um grande trabalho com eles ali dentro do Atlético, era uma comissão brasileira, e os auxiliares eram auxiliares chineses, e eles falavam muito bem o português. Em 99, eu recebi um convite, na verdade eu estava vindo de Umuarama, na casa da minha namorada, hoje minha esposa, para o casamento de um atleta, do Marcão, o irmão do Marlos. E eu estava vindo para o casamento dele. Quando eu cheguei no casamento, tanto o Marcão como o Renatinho, já vieram me falando, ó, você está sabendo se ele para a China? Eu falei, não, não estou sabendo nada. Então ali já foi o primeiro baque, porque eu não sabia que eu estava indo para a China. O Atlético tinha me emprestado para o futebol chinês. E o primeiro confronto que nós temos realmente é a língua. Porque quando você vai para um país que tem uma linguagem, uma escrita semelhante com a nossa, você consegue se virar. Só que naquela época não tinha tradutor, a internet estava começando, então você não tinha um Google Tradutor, por exemplo. Então você tinha que se virar com o teu intérprete. Então a maior barreira que nós enfrentamos lá na Ásia, e hoje não é muito diferente, é a parte da língua. Porque você não consegue ler o que está escrito, você não tem como você ler o que está escrito. Você, muitas das vezes, passado 1, 2 anos, você consegue ouvir algumas coisas que eles estão falando de você ou sobre você. Então, a língua é algo assim que, desde aquela época e até hoje, acredito que é um dos fatores mais complicantes que existe, é a língua. Tá? Porque você não consegue se virar se você não tiver um bom intérprete.
E às vezes eu tive problemas com o intérprete, porque o intérprete, muitas das vezes, ele é um cara fantástico. Eu tive os intérpretes que eu trabalhei lá na China, eles falavam muito bem o português. Um deles trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, o outro trabalhou na embaixada. Então eles falavam português perfeito, escreviam, bom, perfeito. Só que eles não entendiam os termos do futebol. Então quando você falava alguma coisa voltada ao futebol, aí eles se perdiam. Aí se falava A, eles entendiam B, traduziam C, e os atletas faziam D. Então era um perigo. Não, era um perigo, era um perigo. Segundo, me informaram, e eu não sei, eu vou vender o peixe do jeito que eu comprei, um dos motivos que fez com que o Lazzaroni, Sebastião Lazzaroni, que foi treinador da seleção, saiu da China foi isso. Ele entrou em rota de colisão com o intérprete, aí ele falava uma coisa, o intérprete traduzia outra totalmente diferente, e aí ele acabou saindo. Então a língua é uma questão, falando em China, Coreia, é uma questão de maior peso. Eu ia comentar, Ademir, até pensando na própria comunicação, por exemplo, você é preparador físico, né? Claro que ali quando você vai fazer as atividades, tal, você pode demonstrar tudo isso. Mas na relação com os atletas, a gente que trabalha com futebol sabe que, por exemplo, a relação do preparador físico com os atletas é muito próxima, né? Até porque, assim, são atividades todos os dias, está sendo muito próximo, são ali as orientações de jogo, né? E para você, como que com os atletas, por exemplo, eu imagino que em países como a China, você deva ter também, cara, 5, 6, vamos dizer assim, pessoas de países diferentes, né? Imagino eu, pelo menos, não sei, né? Pode ser que seja prioritariamente chinês e um ou outro de outro país, mas para você, aí nem tanto a questão de morar lá ou se comunicar com outras pessoas, mas especificamente no teu trabalho, né? Por exemplo, com os atletas, tinha essa dificuldade também, ou ali igual você falou, os termos do futebol, você conseguia ali se virar e acabou aprendendo alguma coisa também depois, né? Assim, eu tinha que ter uma relação muito grande com o intérprete. Então, no primeiro momento, o intérprete era meu braço direito ali. Então, ele era meus olhos, meu ouvido e minha boca ali. Então, os jogadores e toda a comissão vinham me questionar, vinham conversar comigo. Porque naquele momento, o futebol estava sendo ainda descoberto na China. Ainda passava por um momento de transição. Então, eles me perguntavam direto. Então, eu tinha que conviver meio que direto com o intérprete. Só que tem horas, o momento, o outro que o intérprete assim, tem a vida dele, sai, vai para a vida dele e se fica sozinho. E nesse momento de ficar sozinho, aí sim, você tem que, de alguma maneira, criar mecanismo para você se fazer entender com o atleta. Porque às vezes estava no refeitório, o intérprete não estava ali junto, porque os brasileiros, nós estávamos numa sala separada para fazer as refeições, mas às vezes vinha um atleta sem um intérprete. E aí você tem que criar algum mecanismo para poder conversar. No primeiro momento, em chinês, eu não entendia absolutamente nada, e o meu inglês só eu entendia, eles não entendiam, e o inglês deles só eles entendiam, a gente não entendia. Então, num primeiro momento, foi meio que no mimiquês. Aí, com o passar do tempo, se vai aprendendo as coisas básicas do futebol. Então, no final, já no final do primeiro ano, eu já sabia falar algumas palavras básicas do chinês. Então, eu já sabia contar, eu já sabia mandar eles correr, eu já sabia mandar eles alongarem, eu já sabia mandar eles para academia. Então, algumas palavras-chave eu tinha já em mente. Já fui aprendendo, fui anotando e fui aprendendo junto ao intérprete. Mas tinha coisas que era complicado da gente conseguir conversar. Não, legal. Porque é igual você falou, né? Talvez, acho que das barreiras é uma das maiores, né? Se for pensar assim, a questão de relação, né? Porque igual a gente falou, né? Se é ainda se é um espanhol, é um inglês, você ainda até por ser mais comum, né? Pra gente que é aqui do Brasil, quando você vai para um país que é extremamente o oposto, né? Talvez aí, principalmente com relação à língua, né? E a escrita, a fala, tudo isso, eu acho que é bem complicado também. Mas tem um outro ponto, Ademir, que você vai falar alguma coisa? Quer complementar? Eu só ia comentar assim, que é tão oposto, porque agora são 10 para as 9 aqui, da noite, nós estamos terminando o nosso dia, a nossa quinta-feira, eles estão começando a sexta-feira, já é 10 para as 7 da manhã lá, e 10 para as 8 aqui, 10 para as 9 aqui, 10 para as 8 lá na Coreia e 10 para as 7 lá na China. Então já é o oposto. Então aí já vê uma dificuldade. Né?
Até E nesse uma, sentido, né? e uma questão também que faz uma diferença muito grande é o fuso horário. Segundo alguns estudos, leva chega Oi, Ademir. Oi. Voltou de média novo. da tua. Não sei. Sei que você parou aí falando do fuso horário. Pois é, então, o fuso horário também é uma questão assim que dificulta muito, porque, segundo alguns estudos, a gente leva cerca de um mês para se adaptar a 1 hora de diferença. Então, imagine quando são 12, 13 horas de diferença. Então, é um ano, pelo menos, que a gente precisa estar adaptado ao novo fuso horário. E essa é uma das dificuldades que o atleta estrangeiro sofre quando vai pensando em China. Essa é uma dificuldade, porque se precisa ter a paciência, o clube precisa ter paciência, a imprensa ter paciência, os diretores, torcida, que precisa de uma adaptação. Só que essa adaptação, ela leva tempo, ela leva um período longo de tempo para você estar familiarizado com o novo fuso horário, porque você acorda de madrugada. Eu, com 6, 7 meses que estava lá, tanto na China como na Coreia, eu acordava de madrugada, achando que estava na hora do treino, e na verdade era 2, 3 horas da manhã ainda. E você comentou uma coisa bem interessante, Ademir, essa questão assim que, por exemplo, para quem é profissional, o profissional não vai ter que correr e fazer gol no outro dia, né? Claro, vai fazer o trabalho dele, tem que ter, né? Tem que ter a paixão, o compromisso, tudo isso. Mas o atleta em si, por exemplo, eu lembro muito da história do Lucas, né? Quando ele foi para a França e, cara, ele demorou tanto tempo para se adaptar. E a gente já vai falar aqui na questão do frio, de várias situações que são específicas do país, que ele começou a ter tantas críticas lá, né? E depois de certo tempo que ele acabou se habituando e tal. Então esse é um ponto bem interessante para a gente entender que quando tem essa modificação, né, principalmente relacionada ao fuso, realmente essa paciência aí a gente sabe que o futebol ele não tem essa paciência como atleta. Né? E é bem interessante quando você toca nesse ponto. Né? E quando nós recebemos atletas aqui no Brasil, vindos de outros países, a gente precisa entender, passar por esse momento, entender também que o atleta está com 23, 24, 20, 28 anos, ele está vindo talvez pela primeira vez saindo do seu país, da sua alimentação, da sua língua, da sua cultura, ele precisa de um tempo se adaptar a tudo isso. E quando se fala em fuso horário, ainda mais para um atleta, que se tem seu desgaste físico, e ele precisa estar descansando, ele precisa descansar, ter o corpo descansado para poder praticar. E às vezes ele não conseguiu dormir 2, 3, 4, 5 noites seguidas, em questão do fuso horário, e aí o corpo não rende. Aí se o corpo não ajuda, não vai render, não vai ter rendimento. Sim, com certeza. Outro ponto aqui para a gente falar continuar falando de desafios, né, Ademir, que é com relação à alimentação, né? Porque assim, a gente tem um imaginário, né, de quem nunca foi para lá, por exemplo,
de uma situação alimentar deles que é até tradicional, vamos dizer assim, né? Que é da região, que é do país e que são dos asiáticos, que são específicas. Eu queria, para você abordar isso para a gente, né, que de repente nunca teve essa experiência de poder ter estado lá, com relação assim ao dia a dia, né? Se realmente assim, o que você acabou passando de situações, inclusive, que foram diferentes para você, né? E que de repente assim até situações que você achou que estava muitas vezes bem, acabou entrando numa fria, né? De algumas histórias de repente. E assim, explicar se realmente tem essa diferença, né? Hoje não sei, né? Igual você falou, você foi sei lá, quase 20 anos atrás, né? Talvez para quem vai trabalhar hoje possa até ter um outro tipo de situação, né? Uma situação mais favorável nesse sentido, né? De ter as coisas mais acessíveis e tal, e também pelo valor, né? Pelo valor, de repente, você querer comer, por exemplo, vai comer um churrasco lá, né? né? De repente, assim, você pode estar explicando para a gente algumas situações nesse sentido. Em relação à alimentação, ela mudou muito, mas mudou muito mesmo. Tenho conversado com algumas pessoas que estão lá, que viveram aquela época que eu vivi, estão hoje ainda lá. Mudou muito. Isso agora, a alimentação lá na China, ela você consegue se adaptar mais rapidamente que na minha época. Então, na minha época, assim, eu morava no CT, a primeira vez que eu fui, a cidade mais próxima levava quase 2 horas. Hoje não, hoje já tem o CT que eu fui em 2006, eu fui para um outro clube, nós fizemos a parte de pré-temporada dentro do CT, é onde eu fui a primeira vez. Mudou radicalmente. É um outro país praticamente, depois que eu fui novamente a última vez. Quase todas as grandes cidades têm uma churrascaria brasileira, todas as grandes cidades há fast food com qualidade. Então você consegue hoje ter uma alimentação muito melhor que naquela época. Então teve alguns fatos interessantes. Uma vez nós fomos para jogar, fazer um amistoso, e o hotel que nós ficamos não tinha comida ocidental. Eles não tinham comida ocidental. E aqui acabou de entrar o William, aqui também o William jogou lá, hoje ele é auxiliar lá no Joinville. Ele também jogou lá, ele sabe bem o que passou. E nós chegamos na cidade, não tinha, o hotel que nós ficamos não tinha comida ocidental. Hoje praticamente todos os hotéis, ainda mais os clubes maiores, tem comida ocidental, tem cozinheiro ocidental. Naquela época não. Então nós fomos jogar, e aí o clube deu um dinheiro pra gente, falou, procurem ali um McDonald's ou qualquer coisa assim para vocês comerem, que aqui não serve, não tem. E aí nós saímos. Eu e mais os 3 atletas saímos atrás de um McDonald's, que para naquele momento, comer no McDonald's, se a nutricionista me vê falando isso, ela me mata. Mas na época era o que nós tínhamos de bom e de melhor. Sim, era a alternativa, né? Era a alternativa, era o que tinha. E lambe os beijos. E nós chegamos lá, para nossa felicidade, não, Eduardo, não tinha nem bolo. Depois nós descobrimos o bolo, Eduardo, fique tranquilo, né? Vamos chegar nessa hora do bolo. E aí nós chegamos lá, para nossa felicidade, ou infelicidade, o McDonald's estava fechado. Estava sem luz o prédio lá onde tinha o McDonald's. Aí nós voltamos pro hotel, para a gente poder comer alguma coisa. Aí eles foram tentar fazer um arroz, fizeram pura gordura. Aí eles foram pro jogo. Aí tudo bem, eu estava tranquilo, não jogava, estava tranquilo. Mas os atletas que precisavam ter comido para jogar, primeiro o quê? Deu 25 minutos do segundo tempo, estavam passando mal. E o treinador Turrão, eu falava para ele tirar, porque estavam passando mal, ele só de birra ele não tirava. Deixou os caras lá. O Marcão, que é o irmão do Marlos, passou mal. Coitado do Marcão, tinha que tirar ele. Vai levar para o hospital ele, porque ele caiu pressão, ele era um atleta forte, que precisava ter uma grande ingesta, não comeu nada, passou mal. Aí teve um outro dia que nós fomos, aí o que acontecia? Nós levávamos, porque como a gente sabia que muitas das cidades nós não íamos ter o que comer, uma das bolsas que a gente levava era um liquidificador, era fruta, para poder fazer uma salada de fruta, para fazer um suco, para fazer alguma coisa para a gente poder se alimentar. Uma das vezes nós chegamos no restaurante
E o intérprete, às vezes, ele pensava primeiro em comer, para depois saber o que a gente ia comer. E eu peguei um cardápio, eu olhei, estava lá sopa, estava lá arroz, peixe, e tinha mais alguma coisa no cardápio. E eu pedi aquilo ali, falei, vou me dar bem, né? E aí os jogadores, já macaco velho, falaram, não, a gente vai pegar só um sanduichinho. Falei, não, vou pegar aqui, ó, pô, arroz, uma sopinha, um arroz aqui, pô, show de bola. Meu amigo, na hora que veio o prato, o peixe que estava vivo. O arroz era pura gordura. Se pegava assim, acho que ele colocava mais gordura do que água na sopa. Se pegava assim, a colher derramava gordura. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí eu tive que abandonar e pegar o sanduíche dos jogadores. Então foram várias situações que nós passamos aperto. Porque muitas vezes o intérprete não estava com a gente. Isso no primeiro ano. No segundo ano, aí as coisas já deram uma boa melhorada. Porque a comissão toda já era brasileira. No meu primeiro ano, só tinha eu de brasileiro na comissão. Então eu dava cada soco em ponta de faca que não tem ideia. No segundo ano as coisas já mudaram. Porque daí já foi toda a comissão brasileira. Aí as coisas já melhoraram para o meu lado. Daí nós já podíamos comer melhor, nós já tínhamos condições, porque daí o intérprete já falava mais com a gente, já ficava mais com a comissão, daí o intérprete já era mais novo. Esse intérprete que nós tínhamos no segundo ano, ele era bem mais novo, só que ele falava espanhol. Então ele tinha muitas dificuldades com o português. Se aqueles intérpretes do meu primeiro ano, nós tínhamos a dificuldade que eles não entendiam os termos do futebol, esse no segundo ano, além de não entender diretamente os termos do futebol, ele falava espanhol. Então, assim, imagine como era confuso o negócio. E nesse segundo ano, o intérprete, na pré-temporada, ele ficava comigo no hotel. Ele ficava do mesmo quarto no hotel, e aí ele teve um treino que o treinador falou que era para o jogador dar um bicão, um agulhão na bola, e ele não traduziu. Aí eu falei para ele, porra, não vai traduzir? Ele falou assim para mim, o que é bicão? O que é agulhão? Eu falei, caramba, faz o seguinte, toda palavra que você não souber, você me pergunta, você anota, e à noite, na hora que a gente estiver ali no quarto, se me pergunta, eu vou te ajudando. Pô, as primeiras três noites era um livro de tantos termos que nós usávamos no nosso dia a dia e que ele nunca tinha ouvido falar. Então imagina a dificuldade que nós tínhamos de comunicação. Embora com a alimentação foi melhor, porque como era a comissão toda, não era só uma pessoa, era comissão e mais três atletas, então ficou bem melhor a situação. Mas a alimentação era um problema e a língua era um problema. Uhum. Eu ia te perguntar, Ademir, tá dando uma travadinha, menos a voz tá saindo normal, né? Tá normal. Se comunicar. Ah, então beleza. Porque só mandar um abraço aí, meu pessoal que está escrevendo aí, um abraço pro Teles aí, o fisioterapeuta do Coxa, e o professor Gustavo, né, que mandou um abraço aí. Eu ia te perguntar, Ademir, se teve alguma especiaria da Coreia ou da China que você acabou tendo que experimentar lá? Teve. Isso, e eu sabia porque eu pedi. Eu, por 2 oportunidades, eu comi cachorro. Foram 2 oportunidades que eu pedi, eu queria conhecer. Hoje eu não comeria mais. Depois de experiência, de tudo que deveria ter acontecido, não arriscaria mais. Mas eram 2 situações que eu pedi e eu comi. Foram duas sensações, assim, que eu saiba pelo menos, né? Foram 2. Agora, no meu primeiro ano, nesse segundo ano, o clube, a torcida era apaixonada por esse clube. Era algo assim, a média de torcedores desse clube chegava a 60, 50 mil torcedores por jogo. Então, toda semana nós tínhamos algum evento para a torcida. Então, toda semana nós tínhamos ou inauguração de um restaurante, ou inauguração de um shopping, ou inauguração de uma loja, e depois nós tínhamos o jantar. Então, nesse segundo ano, a gente comia de tudo. Inclusive, minha esposa, no primeiro jantar que ela foi, eu cheguei em casa do treino e perguntei para ela, mas não tem mais nada para a gente dar uma beliscadinha aí, como falava o Gustavo Silva, oxigenar o cérebro. Daí ela, não, vai jantar? Eu falei, ai, você não sabe o que está te esperando.
Aí eu fui lá, peguei um pedacinho de bolo, viu, Eduardo? Peguei um pedacinho de bolo para dar aquela forrada no estômago, né? Ela comeu de tudo. Ela experimentou um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa ela experimentou. O que era, ainda nem quis saber, nem quis perguntar. Ela experimentou um pouquinho de cada coisa. Passado ali 1 ou 2 semanas, teve outro jantar, e aí eu cheguei em casa e já tinha mais coisas num lanche. Aí eu falei, ué, fez lanche? Ela falou, não vou arriscar mais, não. Aquele dia foi a minha única vez. Mas ela experimentou. Já no segundo vez, ela já foi naquilo que ela sabia que dava para encarar. O que não dava para encarar, ela já não ia. Mas, de diferente mesmo, eu comi o cachorro. Eu pipoquei para comer uma tartaruga. Me serviram uma tartaruga dentro do prato, só estava morto, mas estava dentro do prato, inteiro. Ali eu pipoquei. Aí eu peguei, até tenho foto, eu peguei, mas não tive coragem. Ali eu não pipoquei bonito. Não, legal. Legal porque assim, né, a gente comentando que é mais um desafio, né? Pô, você falou aí dos atletas que também ficaram sem comer por causa, né, de chegar num hotel e não ter a comida que é habitual de comer. Então, ou seja, tudo que a gente está conversando, né, ou seja, tudo se misturando para você mostrar realmente o desafio, né, a dificuldade que é do cara, de repente, muitas vezes até para o próprio atleta, né, igual a gente falou, quem é membro de comissão, é preparador de goleiro, técnico e tal, você se adapta a algumas situações, mas para o atleta não tem como. Igual você falou da alimentação, cara, o atleta não se alimentou no aquecimento ali, ele já poderia ter passado mal, né, e já estaria fora do jogo. E muitas vezes é aquela situação que o atleta tem, né, para aquele momento, né? Então, ou seja, é um desafio enorme, né, para quem vai jogar num país tão diferente assim. É um desafio, ainda mais naquela época. Naquela época, eu falo com eles, assim, porque eles foram guerreiros. Porque você sai de um país, você tem todo o teu conforto. Todo o conforto que você tinha aqui, você vai para um outro país. E naquela época, que nós fomos, até que eu fui de 2000 até 2006, naquela época era uma outra cultura, totalmente diferente, um outro país totalmente diferente, com uma realidade que nós não conhecíamos. Que nós não tínhamos a mínima ideia que nós íamos enfrentar lá. E quando nós chegamos lá, nós vimos uma realidade totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados a viver aqui no Brasil. Aqui, por mais humilde que seja a família, sempre tem um arroz, um feijão e um bifinho, ou um ovo. Lá nós tínhamos que encarar algo diferente. Lá, a cultura dele, já no café da manhã, já tinha arroz e o ovo. Então, às vezes, dependendo do hotel que você ia, o teu café da manhã já era o teu almoço, porque você não sabia o que você ia encarar no almoço. Então, às vezes, ele pedia para repetir o que tinha no café da manhã. Porque no café da manhã, provavelmente, tinha um ovo e tinha um arroz. Do jeito dele, mas pelo menos ainda tinha alguma coisa para comer. Com o passar dos anos, hoje em dia não. Hoje em dia eu conversei ontem até com um amigo que está lá, ele falou, não, Dema, agora mudou aqui radicalmente. Quando fui para a Coreia, já em 2012, quando fui para a Coreia, o clube em que eu estava já tinha uma nutricionista, já sabia fazer um cardápio. A cozinheira do clube, ela já tinha noção de uma comida ocidental. Então, assim, então não foi tão ruim, entre aspas, como foi nos primeiros anos na China. Sim, não, legal. Ademir, só para mim avançar aqui em outros desafios que a gente pensou em poder conversar, que a gente já está aí, estou olhando para o relógio, já está na segunda parte aí da nossa conversa, né? Quando você falou lá no início, né, quando eu perguntei para você sobre o que pode motivar um profissional a trabalhar fora do país, você comentou muito sobre a questão do retorno financeiro. Eu acho que isso é um aspecto que as pessoas tendem a querer sempre perguntar, acho que principalmente para você, né, que passou esse tempo lá, né, alguns anos lá trabalhando nesses países, com relação, por exemplo, ao retorno financeiro, você acha que é um desafio para quem vai para fora também, ou ele tem algo, vamos dizer assim, algo que possa ser garantido que pode dar certo, ou que tem esse retorno, que tem tudo isso? Essa parte do retorno financeiro, o quanto assim que ele é realmente um fator que motiva e que pode dar certo, o quanto que a pessoa vai para voltar com a experiência de ter passado por lá? Bom, quando você vai para uma equipe profissional, que nem hoje está que nem no Brasil, você não tem 100% de garantia que você vai receber. Um dos clubes que eu trabalhei na China, eu acabei não recebendo. Eu acabei indo, trabalhei lá 4 meses e recebi o equivalente a 1 mês de salário.
e eu recebi uma premiação. O que nos motiva muito também é a questão da premiação dos bichos. Às vezes o bicho acaba sendo maior que o próprio salário, porque você soma, se ali se joga de 4 a 6 jogos num mês, você consegue, se você vencer a metade desses jogos, dependendo de quanto foi o teu contrato, você acaba recebendo um salário, uma premiação maior do que o salário. Só que tem situações, que me aconteceu nesse clube que eu trabalhei, que eu não recebi. Sabe? Então, são situações que podem acontecer. Não é normal. Hoje já tem uma lei interna lá, que se o clube ficar não sei quantos meses sem pagar salário, a federação destitui o time do campeonato. Esse ano, já na primeira divisão, teve um clube, o Tianjin, que ele decretou falência. Estava na primeira divisão e decretou a falência porque não ia ter condições de disputar o campeonato. Mas são coisas mais raras de acontecer, mas acontece. Sim, com certeza. E um outro detalhe, né, Ademir, acho que até para entrando agora um pouquinho mais na parte prática do teu trabalho, né? Como a gente comentou, talvez para alguns que não saibam, né, que você trabalha com a preparação física em si. A questão, quando a gente fala assim, a gente estava comentando, né, do trabalho na neve, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, nesses países, e até para quem, né, tem pretensão em trabalhar muitas vezes até na Europa, ou em alguns lugares em que tem neve, né? Como que é essa experiência para o preparador físico? Como é que foi a tua experiência em trabalhar com a neve? O que tem de dificuldades, né, de você poder preparar, se estruturar até as competições, né, no momento em que está um frio muito intenso, e qual que foi a temperatura que você pegou mais baixa lá, trabalhando nesse país? Minha primeira neve que eu peguei lá foi numa cidade chamada Harbin. Não, perdão, Harbin não, perdão, foi a última, foi Kunming. Eu estava dando treino, um frio, daqui a pouco eu olhei assim para minha jaqueta, umas coisinhas brancas, né? Eu achava que eu tô com caspa, e não parava de aumentar essa caspa aí. Aí quando eu olhei para o céu, não, era neve mesmo que estava caindo. E é um frio muito grande, cara. Assim, porque o pé do atleta, ele congela. Ele acabou ficando totalmente congelado. E era uma experiência nova pra gente. Era uma experiência totalmente nova. Nunca tínhamos passado por uma situação dessa. Eu nunca tinha dado treino neve, desse treino no frio, que aqui em Curitiba é frio, mas não com neve. Então foi algo assim que nós não tínhamos muita habilidade para fazer. Passado um tempo, a gente começou a mudar algumas coisas. Então, você ia para o vestiário, nós jogamos numa cidade chamada... Não vou lembrar o nome. Eu estou com o nome na cabeça, mas se eu lembrar, depois eu falo. Estava tão frio, que nós tínhamos que fazer uma bacia com água quente para os atletas colocarem o pé no intervalo, para ver se descongelava o pé. Os brasileiros falaram que nunca tinham enfrentado um frio desse com a neve. Eles não tinham noção. Ademir, só para complementar, quando você fala desse frio, você está falando de mais ou menos quantos graus abaixo de zero? Ó, o que eu menos peguei foi menos 10 graus. Foi menos 10 graus. Uma das cidades que eu trabalhei, foi a última cidade que eu trabalhei na China, é Harbin. Harbin, ela é muito próxima da Rússia. Então, talvez seja Shenyang, que é a cidade que eu estava falando agora há pouco, e Harbin. São as duas últimas cidades da China perto da Rússia. Nessa cidade chamada Harbin, tem uma cidade do gelo. Dentro da cidade de Harbin tem uma cidade chamada Cidade do Gelo. Ela é construída só com gelo. Só com gelo que ela é construída. Nessa cidade tinha uma churrascaria brasileira. Aí eu, conversando com o responsável lá pela churrascaria, ele falou que ali no inverno era menos 50. Que nós ainda pegamos uns dias quentes, menos 14 graus, que foi o tempo mais frio que eu peguei. Hã? Os dias quentes foi bom. Nossa, estão bem aqui, aqui, 2 semanas antes de vocês chegarem, estava menos 50 graus. Então, pra você ter uma ideia, nessa Harbin, tem a cidade normal, e embaixo tem uma outra cidade. Tem shopping, tem loja, tem galeria, tem tudo, porque é muito frio. No inverno não tem ninguém andando na rua, é tudo por baixo. Se encontra todo o comércio embaixo, porque é muito frio. Pra você ter uma ideia, o primeiro jogo nosso do campeonato ia ser em casa.
Nós não conseguimos jogar em casa, tamanho era neve. As máquinas não conseguiram tirar a neve. E por um acaso, eu descobri, sim, por um acaso mesmo, eu descobri que tinha embaixo do estádio, tinha uma parte com calefação, uma pista com espaço grande para a gente trabalhar. Então, o que eu fazia? Eu levava os atletas lá, trabalhar a primeira parte lá, nessa parte fria, mais quente, e depois eles subiam para fazer o trabalho principal com o treinador, porque não tinha condições. E o treinador marcava o treino 1 hora da tarde. E eu não entendia por que ele marcava 1 hora da tarde. Aí um dia eu fui percebendo, porque ele estava dando o treino, e naquela época ele não tinha, ainda mais você encarando uma comissão brasileira, chinesa, eu não tinha a mesma liberdade. Então eu fazia a minha parte, conversava com eles ali e eu ia para fora do campo. E eu comecei a perceber que cada vez mais eu estava indo para o lado da arquibancada. Aí fui perceber que era por causa do sol. E por isso que ele marcava o treino a 1 hora da tarde. Por causa do sol. Porque quando o sol ia embora, não tinha quem ficasse em pé na cidade. Tão frio que era. É um desafio, né? Desafio grande. É uma experiência diferente também, né, Ademir? Falou, né? É mais uma das coisas que muda totalmente a nossa cultura. Totalmente. Sim. Fuso horário, alimentação e clima. Nós nem chegamos a falar sobre treinamento ainda. Propriamente dito. E é interessante que assim, né, Ademir, a gente está conversando aqui como profissionais de comissão técnica, né, cara? A gente imagina, você comentou aí do William, né, que jogou lá também, imagina o desafio que é para o corpo do atleta, né? Porque para o cara viver tudo isso aí, e aí o cara tem que jogar lá 90 minutos e ainda tem que render, é um desafio muito grande. Né? Nossa, então, assim, é uma responsabilidade, são obstáculos que ele vai enfrentar, que igual você falou, né? Se o clube não tem a ideia, ou até a cultura, né, de você dar esse tempo de preparação, esse tempo de paciência que precisa ter como atleta, você nunca vai ver rendimento, porque tudo isso aí afeta demais. Demais, cara, demais. E nós não tínhamos, na época, nenhum acompanhamento de um psicólogo. Sabe? A gente não tinha um acompanhamento, a gente tinha que conversar a experiência do dia a dia que ele tinha aqui no Brasil. Sabe? A gente não tinha um acompanhamento profissional. E o atleta sentia muito, o atleta sente muito. Ainda mais o atleta que quando começa o campeonato lá, a gente vai normalmente em janeiro, o campeonato começava em março. Então, de janeiro a março, você fica sem a família lá. Você ficava entre nós só. Nós tínhamos que criar um ambiente muito bom entre nós. Porque nós não tínhamos a nossa família. A família chegava lá em março, abril, que a família podia ir, porque a pré-temporada, dependendo da cidade onde você faz, por ser muito fria alguma das cidades, a gente ia ou para outro país, ou a gente ia para o sul da China, onde é menos frio. É o contrário daqui, né? Aqui a gente vai para o norte para escapar do frio, e lá a gente ia para o sul para escapar do frio. Então não adiantava a família em janeiro, porque a gente só ia poder ver a família em março, abril. Então, nós tínhamos que criar entre nós um ambiente salutar, um ambiente familiar. E esse é o ponto, na verdade, que para mim, Ademir, eu até coloquei aqui para a gente poder conversar, que seria o próximo desafio, né? Que é justamente falar da distância da família, né? Porque eu acho que independente se o indivíduo ele é atleta profissional, se ele é um técnico, se é um preparador físico, seja qual for, né, a ocupação dele, eu acho que isso pode ser também um desafio muito grande, né? Eu não sei, acho que o teu filho nasceu por lá, não foi? Uma história mais ou menos assim? Não, sei se ele nasceu lá ou seja... Foi fabricado, né? Nasceu aqui. Ah, tá. É isso que eu estava tentando lembrar, né? O que aconteceu, mas assim, essa questão de você estar, né, ter essa distância, né, da família, no teu caso lá, da tua esposa e tal, como é que é inclusive para a cabeça, né, do profissional, ou até você que acompanhou alguns atletas, né, como é que é para a cabeça do atleta, por exemplo, entrar em campo com todas essas adversidades e mais ainda estar afastado da família? A minha experiência foi ainda um pouco mais difícil, porque quando eu estava na Coreia eu fui sozinho, por questões assim profissionais, que minha esposa ela não podia, como funcionária pública, ela não podia sair naquele momento daqui, e como nós já tínhamos tido a experiência de ter trabalhado e não ter recebido um dos clubes da China, então nós optamos que eu fosse sozinho. Então eu passei um ano inteirinho sozinho. Eu não pude vir para cá e nem eles puderam ir para lá. Já os atletas já era um pouco diferente, porque os atletas que conseguiam, mesmo depois, conseguiam levar a família. Embora o Kaique, que era um outro brasileiro que estava comigo na Coreia,
A esposa dele só foi também mais no final do ano, assim, porque ela estava grávida, então ela só pôde ir mais lá para o final do ano, lá para outubro. Então, praticamente, eu e ele ficamos sozinhos. E é uma parada muito difícil, cara. É muito difícil. Porque quando você está com a família, você tem um ambiente, se briga aqui, se briga ali, mas você está aqui com a família. Você tem o abrigo da família. Aí quando você está sozinha, que você entra no teu quarto, depois do treino, e não tem ninguém para você conversar, aí é terrível, cara. Então, para nós, quanto mais treino nós tivéssemos lá, era melhor. Quanto mais treino tivéssemos para ocupar a mente, era melhor. Do que ficar. E às vezes acontecia, porque em fevereiro, por exemplo, é o ano novo, tanto coreano como chinês, então eles param, praticamente o campeonato para 2 semanas. Nessas 2 semanas não tinham o que fazer. O país morre. O país morre. Você não tem treino para dar. Você não tem um atleta. Não ficava ninguém no CT. Não ficava ninguém. Então ficava você. Então você tinha que criar algum ambiente, alguma coisa para minimizar. Graças a Deus, já quando fui para a Coreia, a internet já estava num nível muito bom, que eu conseguia me comunicar todos os dias com a família. Não existia o WhatsApp, não tinha Instagram, mas já tinha o Skype. Então a gente conseguia conversar e se ver via Skype. Sim, não, legal. Porque a gente comenta porque passa a ser um desafio também, né? Independente, igual a gente falou, independente de quem é a pessoa, mas essa distância ainda pensar lá, né, talvez lá no início dos anos 2000, quando você foi lá para a China, ou até mesmo depois na Coreia, né, sempre acaba sendo um desafio. E a outra questão que eu queria emendar justamente com isso, né, Ademir, que é falar sobre o custo de vida, né? Porque a gente tem muito imaginário da questão assim, né? Claro, comparar países da Europa, por exemplo, até com países e cidades que são asiáticas, né? Mas no contexto que você foi, por exemplo, né, a questão do o quanto você tinha de retorno e o custo de vida, por exemplo, nos lugares, você acha que era muito alto, é compatível? Como que você vê assim essa questão para quem pensa, né, ou trabalhar fora, o atleta que pensa em ir fora, com relação ao custo de vida dessas cidades fora do Brasil? Na China, é um custo de vida mais baixo. A China ela te proporciona um custo de vida bem mais baixo, o governo subsidia muita coisa lá. Então, é um custo de vida mais baixo. A Coreia, não. A Coreia já é um custo de vida muito semelhante ao nosso. A grande diferença é que lá você precisa de um hospital, você tem hospital top. A segurança, pô, você pode dormir, deixar teu carro totalmente do vidro aberto, que não vai te acontecer nada. A educação, as escolas lá são de primeiro mundo. Então, você vê o teu imposto sendo utilizado, bem utilizado, não é? Diferentemente daqui, que você tem uma carga tributária muito grande e você não consegue ver de onde está indo o teu dinheiro. E lá não, lá você consegue. Na Coreia você consegue. Na China é um custo de vida mais baixo. Tá? Então você consegue administrar bem os teus recursos. Graças a Deus, eu sempre fiz bons trabalhos que eu nunca precisei mexer no meu salário. Sempre meu salário eu recebia, ficava no banco lá, eu só mexia nele para voltar, para depositar para a família, para sustento da família. Mas eu não precisava nunca mexer. Eu só usava o salário das premiações. Então, antes de começar o campeonato, isso é uma coisa, até tanto os chineses como os coreanos falavam que não ia gastar lá. Eu falei, não, eu vim trazer, eu vim buscar o dinheiro de vocês, não vim deixar dinheiro aqui. Eu vim buscar. Então, eu só passava a gastar alguma coisa, sair, quando começava o campeonato e quando começava a receber a premiação. Nesse meu ano na Coreia, nós vencemos a primeira partida, aí só levamos porrada, só fomos acho que na quinta ou sexta rodada. Então, eu passei esse período só utilizando o dinheiro do primeiro prêmio. Aí depois, não, graças a Deus, as coisas fluíram, que a coisa melhorava. Mas são custos de vida diferentes. Quem vai para a Coreia tem que estar sabendo que o custo ele é maior que na China. Sim, não, legal. E daí só para a gente fechar, Demir, igual eu falei para você, eu estou tentando controlar a hora aí, para mim ainda tem uns 6, 7 minutos aí. Você que entrou primeiro aí deve estar comandando a questão do tempo. Mas só para a gente poder falar. Só para a gente poder falar um pouquinho dessa parte, para quem gosta, né, dessa parte técnica, da gente poder fazer um comparativo, né? Primeiro, assim, são duas questões, só que eu queria abordar para a gente poder fechar o nosso papo. O primeiro é comparar o nível técnico, né, dos atletas que você trabalhava lá, né, e pelo que você falou, em uma equipe profissional, em equipe que contratava atletas. Se fosse para você comparar, até você por ser um profissional que já passou aqui
teoricamente, na prática, né, Demir, todos os clubes aqui da capital têm uma experiência legal, assim, com atletas aqui no Brasil. Se a gente for comparar nível técnico, por exemplo, o que você percebe, assim, você percebe como uma diferença, por exemplo, do brasileiro, por exemplo, com os países, com os atletas, né, que são os países da Ásia? A qualidade técnica do atleta brasileiro ele é insuperável. Tá? O que fazia diferença, e acredito ainda que faça um pouco de diferença, na verdade, é que os asiáticos, por eles saberem que eles não têm a mesma qualidade técnica, eles se esforçam mais que os atletas brasileiros para tentar se aproximar de alguma coisa mais técnica. Eles têm, por característica já genética e hereditária, ele tem um perfil aeróbico muito grande. Então, a parte aeróbica do asiático ele é muito forte, ele é muito grande, é muito boa, excepcional, assim, ele poderia até dizer. Então, eles tentam compensar essa menor qualidade técnica fazendo entendimentos táticos. Tá? Então, assim, o coreano, por exemplo, ele é mais profissional do que o chinês, pelo menos era. Eu acredito que até hoje ainda seja assim. O atleta coreano ele é mais profissional que o atleta chinês. Então, eles têm um entendimento tático para compensar a falta de qualidade. Eles tentam se esforçar para chegar muito perto do aspecto tático, pelo menos. Então, eu tinha um atleta, por exemplo, numa das partidas, que o treinador, lá na Coreia, o treinador colocou ele para jogar de volante. E realmente, como o primeiro, aquele volantão antigo que desarmava, porra, ele ia muito bem. Só que quando a bola caía no pé dele, ele não sabia o que fazer com a bola. E aí eu falando durante a semana, então falava assim pro treinador, então ele que roube a bola e já entregue pro primeiro que aparecer. E ele fazia o pé da letra, que o treinador falou para ele fazia o pé da letra. Aí teve uma jogada que desenhou para ele um contra-ataque para ele pegar essa bola e ir pro fundo e fazer uma jogada. Aí ele foi dar arrancada, o treinador berrou, ele não foi. Eu falei, por que você não foi depois do jogo, né? Ele falou, não, me lembrei que o treinador não queria que eu fosse. Então eles têm assim, eles cumprem aquilo que você tem. O brasileiro não. Se o brasileiro vê aquela situação, aquele buraco que sobrou, o brasileiro vai. Ele arrisca. Ele arrisca. O coreano não, ele tem medo. E o chinês também, eles têm medo de arriscar e dar errado. Aí se der errado, coitado deles durante a semana. Eu vi cada coisa assim, que uma próxima vez a gente pode conversar por causa do tempo, e coisa que o chinês tentou fazer, o coreano tentava fazer, o treinador errava no cabeça dele. Na verdade, a segunda pergunta você acabou já respondendo, Ademir, porque eu ia te perguntar justamente a questão da seriedade nos treinamentos, né? Eu lembro que você, um dia, num dos clubes que a gente já trabalhou junto aí, você comentou que, por exemplo, o bobinho para eles era um aquecimento, né? O que a gente vê, por exemplo, dos nossos atletas profissionais aqui, né? E acho que isso a nível nacional, né? Às vezes o bobinho é aquele, não tem nada para fazer, fica ali batendo bola, né? Eu lembro que você comentava até que você entrava em algumas brincadeiras e não saía mais. Então, assim, com relação à seriedade, né? Com seriedade de você, igual você falou, por mais que eles levam a pé da letra, mas, por exemplo, um simples bobinho para eles acaba virando realmente um aquecimento, um treinamento. Você acha que essa parte aí é o grande, talvez, diferencial que eles têm, até igual você falou, né? Por não ter o aspecto técnico do brasileiro, né? Mas a dedicação que eles têm é fora do comum nesse sentido. Esse rondozinho que eles faziam lá de 5 contra 2, que aqui ainda vez a gente vai como bobinho, cara, eles se levavam muito sério. Eles levavam muito a sério, cara. Para eles era um treinamento. Para eles ali já era o treinamento. Tanto quando eles acabavam aquilo ali, o treinador queria que eu fizesse o aquecimento, eu falava, mas para quê? Vai medir a frequência cardíaca dos caras. Ficaram pingando suor. Pingando suor. Eles trabalhavam passe, trabalhavam domínio, eles trabalhavam situações de jogo, bola aérea, aceleração, desaceleração, e levando tudo a sério. As primeiras treinos nós fizemos com eles, nesse sentido, os brasileiros, ele mais estrangeiro, que eram 2 brasileiros lá na Coreia, 2 brasileiros, um colombiano, a gente não via a cor da bola. Aí teve um dia que faltou um e eu fui participar. Eu não saía da roda. E quando eu saía, voltava logo. Porque assim, é totalmente diferente da nossa situação. Aí o que às vezes a gente criava para tentar criar um ambiente um pouquinho mais menos tenso. Ficava muito tenso, até a gente começar a ganhar, o ambiente é que nem aqui. Você não começa a ganhar, a batata começa a assar. E aí um dia eu quis fazer o rachão.
Se nós tivéssemos vencido o jogo subsequente, com certeza nós teríamos rachão sempre. Como nós perdemos, acabou o rachão. Foi uma vez só. Todo mundo participou, todo mundo deu risada, entrou médico, entrou diretor. Pô, foi uma festa, mas perdemos o jogo. Aí, vamos dizer, caiu o rachão. Ele já estava perdendo. Aí quis inventar fazer uma coisa, para tentar quebrar um pouco do clima. Sim. Perdemos. Não tem mais rachão. Então, eles levam muito essa parte da seriedade. Para eles, apitou, acabou, não tem mais bate-bola, eles vão ali quietinhos para ouvir as explicações do trabalho. É o que você falou, né, Ademir? Você comentou que desde a escola, né, do que a realidade que você viu lá, né, desde a escola eles já são muito ensinados nesse sentido também, né, da questão do respeito, da pontualidade, de tudo isso que você acabou comentando, né, que talvez, né, isso a gente muito bem sabe que para você formar a personalidade, o caráter do indivíduo, isso faz toda a diferença. Então, acho que essa é uma experiência bem legal, né? E, não, teve assim, jogos, não, pode falar. Teve jogos que estava marcada a saída do ônibus às 14 horas. 10 para as 2, 10 para as 2 eu vou descer, né? 14 horas a saída, 13h50 eu desci. Só faltava eu. Estava todo mundo dentro do ônibus. Eu até me assustei. Tamanho é aquele aplauso, né? Não, faltava aí, quando eu entrei no ônibus, eu vi todo mundo, olhei pro relógio, daí o treinador falou, não, tá no horário. Mas para mim, eu tava no horário mesmo. Sim. Depois daquele dia, eu chegava 20 minutos antes. Chegava 20 minutos, meia hora, para não ter problema. Não, perfeito. Não, legal. Professor, eu quero agradecer demais. Eu acho que o papo foi bem legal, com várias histórias, né? Eu acho que é uma experiência bem interessante para quem passou isso por muitos anos e quem está, talvez agora, ensinando um pouquinho o que sentiu na pele, né? Com relação a tudo. A gente falou aqui até do atleta profissional, né? A dificuldade que o atleta tem de se adaptar a tudo isso, mas eu acho que foi muito enriquecedor nesse sentido, né? Talvez aí o professor Eduardo aí quer que você conte a história do bolo para a gente poder fechar, mas de antemão eu quero te agradecer muito pelo aceite aí, o professor Richard também, que acompanhou a gente, mas deixar meu obrigado por você aí, Ademir, né? Pelo papo, pela parceria aí de sempre, né? E dizer que a gente está sempre aí à disposição para esse tipo de bate-papo aí que acho que enriquece todo mundo. Cara, eu que agradeço o convite aí. Tinha muitas mais histórias, mas tão pouco tempo aí fica difícil. A história do bolo é coisa do Eduardo. Ele que criou uma neura na cabeça dele, que eu adorava de bolo, que todo mundo no clube lá no Paraná acreditou que até o presidente ia perguntar para mim se ele podia comer bolo. Mas não é meu. Aí o Eduardo veio. Fogo. Até esse dia do Vitão me ligou pra gente sair para conversar. Daí o que ele falou? Comer um bolo, por causa do Eduardo. Aí, ó. Viu só? Ficou guardado, né? Ele leva a fama. Gosta só um pouquinho, né? Gosta só um pouquinho, não tem problema. Isso aí é. Porque ele levei a fama do bolo agora. Coisa do Eduardo. Aí, ó. Mas obrigado, que participou aí. Tem muita gente que participou aqui, que a gente nem consegue enumerar tanta gente que acabou participando aí. Muito bom poder conversar, tem muita mais coisas para falar. Hoje o futebol, tanto chinês como coreano, evoluíram muito. Hoje, a maior dificuldade do futebol chinês, para encerrar, menos do futebol coreano, mas do futebol chinês hoje, é a abertura da fronteira. Conversei com o Marcelo Cirino, que estava para ir para lá também. Marcelo Cirino, acho que o Pato, que estava para ir para lá agora de novo. O Paulinho, o Renato Augusto não conseguem entrar lá porque a fronteira está fechada. Então, hoje, a maior dificuldade do atleta brasileiro ou do brasileiro que quer trabalhar lá são as fronteiras que estão fechadas e não tem previsão nenhuma de abertura. Então, hoje, a maior dificuldade na China é essa. Porque a alimentação, hoje se vira. A parte do intérprete, a língua, é outra situação também complicante. Mesmo passados os anos, continua um pouco complicante a parte da língua. Mas você tem hoje um Google Tradutor, alguma coisa desse sentido, que te quebra um galho bacana. A moradia, maravilhosa, não tem problema.